Voltamos com o programa Contraponto, hoje falando sobre as Malvinas. Cissa, nos anos 80, o Brasil teve uma participação na disputa. Como se comportou o Brasil em relação à Argentina ou em relação aos ingleses? Bom, nos anos 80, é preciso lembrar que a Argentina era uma ditadura e o Brasil, embora já em um processo acelerado de transição, ainda estava sendo governado por um representante da ditadura civil-militar que governou o país desde 64. Então, isso já estabelecia em si um processo de aliança. Agora, o Brasil tentou manter uma relação de uma certa neutralidade, embora reconhecendo publicamente o direito da Argentina em relação às Malvinas, ele diz que não iria se posicionar politicamente. Porém, acontece um episódio que é um avião britânico com problemas técnicos, ele vai ser acompanhado pela Força Aérea brasileira e faz um pouso em território brasileiro. E os brasileiros não devolvem o avião. Eles mantêm o avião e isso gerou toda uma crise muito forte entre o Brasil e a Inglaterra, muito intensa, até que o Brasil soluciona, de certa forma, a questão devolvendo o avião para os ingleses, mas desarmado. Ou seja, ele retira as armas e devolve o avião. Ou seja, seria a forma de dizer, olha, não estamos pegando nada que mas não vamos concordar em devolver para estimular a guerra e tudo mais. Então, o Brasil tentou fazer esse tipo de solução, mais claramente reconhecendo o direito. Hoje a posição do Brasil é muito mais clara do que foi no passado, né? A posição hoje, como está o Brasil nessa... Então, o Brasil hoje claramente se posiciona a favor da Argentina, não tanto no sentido da devolução ou não, mas no sentido de uma negociação entre a Inglaterra e entre a Argentina no que se refere à exploração da região. Então, isso isso é algo que o Brasil se posiciona e vários países da América Latina se posicionam da mesma forma. Então, quer dizer, isso é uma conquista, isso inclusive devido à própria importância e à percepção da importância dessa região, não só para a própria Argentina, mas principalmente para a América Latina, num momento em que está se discutindo a formação de um outro bloco de poder que tiraria Estados Unidos e Canadá fora. Então, neste contexto, apoiar a Argentina nessa questão é muito importante, não só para o Brasil, como para a América Latina como um todo. Como você acredita que fiquem os norte-americanos nessa disputa? Olha, vai depender muito em relação às alianças que forem estabelecidas a partir daí, mas sem dúvida, inclusive no que se refere à criação desse novo bloco de poder. Mas o discurso dos Estados Unidos nesses últimos tempos, nesse período de governo Obama, ele tem sido sempre a tentativa de negociações, de saídas negociadas. Sim. Então, sem dúvida, eu imagino que a tendência seja nesse sentido, de estimular. Evidentemente, eu não consigo imaginar os Estados Unidos fazendo e abrindo uma frente de levantar bandeiras contra a Inglaterra. Essa situação não me parece
tão possível, mas com certeza há de tentar aí uma negociação, principalmente para tentar também através disso conseguir aí um espaço também dentro dessa influência, ainda manter algum tipo de influência sobre a região, né? Cissa, agora eu queria falar com você de um assunto um pouquinho mais ameno. Você é coordenadora do Centro de Documentação Histórica aqui do Unifiel. Isso. Então a gente vai deixar um pouco de lado as questões das Malvinas e tal, para falar um pouquinho sobre a questão histórica mesmo. E eu queria saber como é que esse Centro de Documentação, o que é o Centro de Documentação Histórica aqui do Unifiel e como é que ele está organizado. Eu agradeço demais a possibilidade, porque acho importante divulgar esse trabalho que vem sendo desenvolvido já há algum tempo aqui no Unifiel. E o que é? Então, o que é o Centro de Documentação? Ele é um espaço de pesquisa e de armazenamento de documentação. Ou seja, nossa tarefa é pesquisar, cuidar, ou então nesse sentido preservar e disponibilizar a documentação para pesquisa. E essa documentação, evidentemente, referente à história de Osasco. É só referente à história de Osasco? A ideia é ampliar para a região, mas num primeiro momento nós queremos garantir e consolidar um acervo significativo sobre a história de Osasco. E como vocês coletam os dados? O material que vocês dispõem aí, como ele chegou às mãos do CDHO? Bom, existem basicamente duas grandes formas de acesso a esse material. Nós desenvolvemos ao longo do tempo pesquisas e através dessas pesquisas fomos buscando alguns desses materiais, reproduzindo das suas fontes originais. Isso é um dos braços de ação. O outro braço de ação são doações. Então, pessoas que eram detentoras de documentos, de acervos pessoais, fizeram ao longo do tempo e ainda fazem doações para o Centro de Documentação. Ou então pesquisadores que fizeram trabalhos sobre a história de Osasco, depois de concluírem seus trabalhos, fazem a doação do material selecionado aqui para o nosso acervo. Daí é um arquivo de fotos, áudio... áudio, existem vários documentos escritos, existem mapas também. Então é um acervo bastante significativo. Para quem quiser doar, entra em contato tem um telefone, alguma coisa? Sem dúvida, tem um telefone que é o 3651-9999, que é o PABX do Unifiel, e o ramal do Centro de Documentação é 9713. Ótimo. Cissa, eu não poderia deixar de falar, nossa pauta era sobre as Malvinas, mas eu não poderia deixar de falar com você sobre o Centro de Documentação Histórica, que é um centro que você tem um carinho muito grande, é um centro muito organizado, eu particularmente já fiz doações para vocês, é um material muito cuidado, de pesquisa intensa sobre a região, sobre Osasco principalmente, mas sobre a região também tem algumas coisas. Eu acho que os alunos, os pesquisadores de fora, eu já vi muita gente de fora vir aqui, eu já acompanhei muita gente no Centro de Documentação, e eu não poderia deixar de falar sobre o CDHO, que você tem tanto carinho, acho que todos aqui têm bastante carinho. Eu agradeço muito a sua participação aqui no programa Contraponto e espero que você volte em outra oportunidade. Eu agradeço demais, Ari, foi um prazer estar presente e agradeço a oportunidade, sem dúvida, de discutir uma questão importante como das Malvinas e acima de tudo, também agradeço a oportunidade de poder falar sobre o CDHO para justamente estimular a continuidade das doações e de pesquisas, para que as pessoas venham e participem e realizem pesquisas aqui. Muito obrigado. Obrigada. Lembrando a você que nosso e-mail é contraponto@unifiel.br. Se você quiser nos ajudar a fazer o programa, né, a propor pautas, dar sugestões, fazer críticas, estamos à disposição.
Eu agradeço você, telespectador, e espero que na próxima semana você nos acompanhe no próximo programa que a gente vai fazer. Muito obrigado.